No vídeo de hoje eu vim trazer uma comparação de dois ETFs lá da Bolsa Americana, o VOO e o VTI. Quer saber quais são as diferenças entre eles e qual seria o melhor para você? Fica até o final do vídeo. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Os ETFs são a maneira mais fácil da gente investir lá na Bolsa Americana. ETF nada mais é do que um fundo que é negociado em bolsa, que ele tem as cotas do fundo negociadas na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Então o fundo vai lá, ele segue um índice normalmente, né? Ele não pode sair comprando as ações que ele quiser, ele segue um índice, né? E aí o fundo vai lá e compra essas ações. Então o fundo ele é uma cesta de ações. Então você, investidor iniciante, não precisa ficar se preocupando com ficar procurando empresas ou ficar analisando o balanço das empresas. Você escolhe o ETF que segue a melhor estratégia para você e aí você só compra as cotas do ETF. Então eu vou fazer a comparação aqui de dois ETFs que são bem parecidos, mas que tem uma pequena diferença aqui. Vou trazer essa comparação dos dois aqui hoje. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Então o primeiro ETF que eu vou trazer aqui é um ETF bem conhecido, que é o VOO. Ele é gerido pela Vanguard. Ele segue o índice do S&P 500. Esse índice são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então ele tem 500 empresas aqui dentro desse ETF. Olhando aqui rapidamente como que esse ETF ele é dividido nessas empresas, percebam que ele tem uma concentração em tecnologia. 31% dele é concentrado em empresas de tecnologia. Se a gente for olhar aqui, ele também tem healthcare, que é 11%, finanças, que é 12%, consumo discricionário, 10%, comunicação, 8%, industrial, 8%, entre outros aqui. Mas existe uma concentração maior em tecnologia. Já o ETF VTI, ele é um pouquinho diferente. Ele é o que a gente chama de Total Stock Market, ele é do mercado total. O que significa isso? Que ele compra todas as ações que tem dentro da Bolsa Americana. Tem 3.600 ações dentro dele, que ele segue esse índice que compra todas as ações da Bolsa Americana. Enquanto o VO tinha só 500, que eram as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, esse aqui ele pega todas as empresas que tem nos Estados Unidos, que são listadas em bolsa nos Estados Unidos, em torno aqui de 3.600. Então essa é a principal diferença deles. Mas eles têm similaridades. Por exemplo, aqui no VTI, se a gente for olhar, ele tem 33% de exposição em tecnologia. O VOO era 31%. Ele também tem exposição nas outras, 13% que é o consumo discricionário, 11% healthcare, que é a parte de saúde, 12% industrial, 11% em finanças, entre outros aqui. A composição deles, você vai perceber que é bem parecido, mas a diferença está nisso. Tem 500 ações no VO, no VTI a gente tem 3.000 ações, mais de 3.000 ações. Indo um pouco mais a fundo na nossa comparação aqui, eu estou usando o site etf.com para fazer essa comparação. O preço do VO era $535, o preço do VTI atualmente está $287. Mas isso aqui, você não precisa se preocupar, você pode comprar fracionado a cota do ETF, você pode comprar metade, 0,5, você pode comprar, sei lá, 20% da cota, 0,2. A gestora dos dois é a mesma, que é a Vanguard. A gente tem Expense Ratio, que é a taxa de administração, 0,03% em ambos os dois, então o preço é igual. Os ativos sobre gestão, né, a quantidade de dinheiro que tem dentro desses ETFs, no VO a gente tem 545 bilhões de dólares, é um ETF gigantesco, e aqui no VTI a gente tem 445 bilhões de dólares, então está meio que equiparado os dois. Olhando um pouco aqui da comparação dos dois, a gente pode perceber que aqui em 10 anos eles ficaram bem perto. O VOO rendeu 13% ao ano, né? Nos últimos 10 anos, por ano ele rendeu em torno de 13%. Já o VTI ele rendeu aqui 12,8%. Rendeu um pouquinho menos, mas está bem perto aí do rendimento. Aqui são as 10 maiores posições de cada um deles. A gente vai perceber que são as mesmas 10 empresas. Como ambos investem na Bolsa Americana, se for pegar as 10 maiores posições, vão ser a mesma. A diferença vai ser só um pouco de percentual. Aqui no VOO, Apple, que é a primeira, tem 7%. Aqui no VTI tem 6%, tem uma diferença de 1%. A segunda, que é a Alphabet, que é a dona da Google, aqui no VO ela tem 1,9%, aqui no VTI tem 1,75%. A Microsoft, ela tem 6% no VO e 5% aqui no VTI. Tem uma diferença de 1% mais ou menos. São bem parecidos, mas a diferença é bem pouca. As outras posições, dessas 10 posições, são as mesmas e as proporções também estão bem parecidas. Então a gente vai ter Nvidia, Berkshire Hathaway, Broadcom, Amazon, Meta e Tesla. O dividend yield do VOO está em 1,27%
ao ano, mas se a gente for olhar dividend yield, esse é um ETF mais de acumulação. Tem muita empresa de tecnologia, elas miram em crescimento, tá? Então, dividend yield não é uma métrica importante aqui. Então, ficou em 1,27% ao ano. Ele está distribuindo aqui trimestralmente, né, em torno de 1,60 centavos de dólar por trimestre, mas realmente é um ETF mais voltado para acumulação. Já que o VTI ele tem 1,3% de dividend yield ao ano, que é bem perto do VOO. Olhando aqui as distribuições, também são distribuições trimestrais que ele faz, e a última distribuição que ele pagou foi 0,87 centavos de dólares por cota. Então, se a gente tivesse investido nos últimos 10 anos $1.000 no VOO, hoje a gente teria 3.400 dólares. Então, ele multiplicou por mais de 3 vezes aqui, já considerando o reinvestimento dos dividendos. E eu já estou falando de dólares aqui, já está feita a conversão em dólares, ok? Você ainda tem que acrescentar isso aqui, o ganho cambial que você teria. Já se você tivesse investido $1.000 no VTI, em 10 anos você teria 3.253 dólares, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Novamente, ele é um pouquinho menor o ganho que a gente teve lá no VOO, mas é bem pouca coisa. E aí, novamente, esse ganho aqui de mais de 3 vezes já em dólar, né? Aí eu não estou contando aqui o ganho que você teria com a variação do câmbio também. Aqui ele mostra o overlap, né? Esse site ele mostra o quanto que tem de empresas de um e que são as mesmas empresas no outro. Essas 500 empresas que a gente tem no VOO, elas estão dentro do VTI, porque o VTI tem lá umas 3.000 e poucas ações lá dentro. Só que aqui tem a questão de peso que você dá em cada uma. E o peso, as ações ali do começo do índice, o peso delas é muito grande, certo? Então quando a gente vai ver, considerando essa questão do peso que dá para cada ação, o overlap, ou seja, o que está igual nos dois ETFs, está em torno de 87%. São ETFs aí bem até parecidos no rendimento, no peso, né? Apesar de quando você puxa as ações lá dentro dá a diferença na quantidade, mas se a gente for olhar o peso e como que está distribuído isso aqui dentro do ETF, a gente vê que eles são ETFs quase que bem parecidos. E por último, se eu fosse montar uma carteira com estes ETFs, eu costumo dividir a minha carteira em 3 partes, como você já conhece aqui no canal. Primeiro eu escolho um ETF de ações geral, um ETF grande de várias ações. Depois eu tenho uma parte aqui de 20% que é de renda fixa. Eu pego um ETF de renda fixa e outros 30% eu distribuo para outras estratégias. Você pode pegar, sei lá, ETF de dividendos, ETF dos REITs, que são os fundos imobiliários, Bitcoin, ouro, né? Ou você pode comprar você mesmo algumas ações, alguns REITs que você quiser e compor essa faixa aqui de 30%. Então eu costumo dividir a carteira assim. Esses ETFs, o VOO e o VTI, eu encaixaria eles aqui na parte de ações gerais, porque são ETFs que eles cobrem um índice muito grande, que são índices da Bolsa Americana. Tanto o VOO, que só tem 500 empresas, mas ele pega as 500 maiores, que são empresas muito grandes, né? Tem muitas empresas ali que são grandes e estáveis e tudo mais. Então, poderia colocar aqui o VTI quanto o VO, você poderia colocar nessa parte aqui de ações geral, que seria 50% da sua carteira no exterior. A única coisa que não faria para mim diferença é você comprar os dois ao mesmo tempo, porque tem muita coisa que é repetida nos dois e até o peso dos dois está bem parecido. Resumindo nosso vídeo, o VOO ele foca nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o VTI ele compra toda a bolsa americana de uma vez só. A diferença aqui é que o VOO ele tem um ganho um pouquinho maior porque ele está mais concentrado. Então você pode perceber ali que as maiores posições ele se concentra mais. Então acontece que essas empresas que têm uma valorização muito grande como a Nvidia faz um peso maior. Então ele tem por isso uma leve valorização maior também. Mas qualquer um dos dois ETFs faz muito sentido você ter na sua carteira, dependendo da sua estratégia, ok? E aí vai depender. Se você quer focar nas 500 maiores, VO. Se você quer focar no mercado americano como um todo, VTI. E aí, você já conhecia esses dois ETFs? Você tem algum deles na sua carteira? Comenta a sua opinião aqui embaixo para mim. No vídeo de hoje é só. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.